Isaías 41. Durma ouvindo a palavra de Deus com o som das águas. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, e que se aproxime-se então e falem: vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os horríveis. E o que trabalha com martelo encoraja o que bate a bigorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe do confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. E não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lâminas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei
nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses. Façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolham. Do norte sustei um homem, e ele vem. Desde o oriente nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, e que se aproxime-se então e falem: vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis, e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo: seja forte, e o artifício anime os horríveis.
e o que trabalha com martelo encorajam o que bate a bigorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. E não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lanas duplas, e você trilhará, esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses, façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem,
Desde o oriente nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo. Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém do um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, e que se aproxime-se então e falem: vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os horríveis, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate a bigorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei, e não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei.
Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lâminas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses. Façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem desde o oriente, nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém do um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda. Eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, e que se aproxime-se então e falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente,
aquele cujos passos segue a vitória, quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os oríveis. E o que trabalha com martelo encoraja o que bate a begorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe do confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei, e não tema, porque estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, e os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lanas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso
que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e conte aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses. Façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada. E a vós faz abominável, e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem. Desde o oriente nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responde: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovem as suas forças, e que se aproxime-se então e falem: vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis, e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo: seja forte, e o artifício anime os oríveis, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate a begorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe dos confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos.
a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. E não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. E eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lanas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e conte aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses, façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem desde o oriente, nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido.
qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém do um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda. Eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, que se aproxime-se então e falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os horríveis, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate a begorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe do confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, e não rejeitei, e não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lâminas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó,
e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses, façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolham. Do norte sustei um homem, e ele vem. Desde o oriente nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo, mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém do um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responde: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, que se aproxime-se então e falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso,
aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os horríveis. E o que trabalha com martelo encoraja o que bate a bigorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe do confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei, e não tema, porque estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lanas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras
anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses. Façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada. E a vós faz abominável e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem. Desde o oriente nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém do um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos se renovam as suas forças, que se aproxime-se então e falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir o Oriente, aquele cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com os reis e submete a eles com a sua espada, e ele o transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. A quem fez executar tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os pais do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, e eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro, diz o seu próximo, seja forte, e o artifício anime os horríveis, e o que trabalha com martelo encoraja o que bate a begorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. E então fixa tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você é quem eu trouxe do confins da terra, e clamei todos os seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi, e não rejeitei, e não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, e eu lhe dou força, sim, e eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça.
E eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. E os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e as coisas de nenhum valor os fazem guerra contra você. Porque o Senhor seu Deus tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais e um cortante de novo, armado em lâminas duplas, e você trilhará, e esmagará os montes, reduzirá as colinas a palha, e você os julgará para cima com pó, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e então você se alegrará no Senhor, e gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, não os abandonarei, e abrigarei nos rios dos montes, e fontes nos meios dos vales, e transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais, e plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e murta, e a oliveira, e porei junto nos ermos cipreste, e omelete de buchos, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, estendam as mãos do Senhor. Fiz isso que o Santo de Israel criou. Exponham-se a sua causa, diz o Senhor. Apresenta as suas razões, diz o rei de Jacó. E aproxime-se e anuncie-se as coisas que hão de acontecer, e contem aos profetas antes e anteriores, para que examinemos e saibamos que eles cumpriram o que falaram nisso aos respeito das duas futuras anunciação das coisas que não ainda hão de vir, para que saibamos e que vocês são deuses, façam alguma coisa, ou seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo do juramento e veremos, eis que vocês são mesmos os que nada ou menos do que nada, e a vós faz abominável, e que a escolha do norte sustei um homem, e ele vem desde o oriente, nasce o sol, e ele invocará o meu nome, e pisará os governantes, mas que fosse lama do que o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, o fim de que passamos saber? Quem falou isso antecipadamente, para que digamos isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o primeiro, disse Sião, eis Eloei. É a Jerusalém um mensageiro e boas novas. E quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro. Quem me pergunte, me responda.
Eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição são vento e vácuo.